pela saúde da pastora Andréia, do pastor Darcy, pela saúde de todos que estão enfermos e precisam do agir de Deus na sua saúde, nós vamos levantar um clamor. Levanta sua voz em oração comigo agora, vamos orar a Deus, no nome de Jesus, clamamos pelo teu poder, pedimos que o Senhor venha agir na vida da pastora Andréia, do pastor Darcy, vem com a sua cura ali, toda enfermidade fora, toda doença, toda dor, vai embora, no nome de Jesus. Nós invocamos o sangue do Cordeiro de Deus, que na cruz já manifestou poder, glória. Eu coloco a vida de cada um que está aqui dentro hoje, com uma necessidade, Pai, de cura, que toda enfermidade vai embora, que toda doença vai embora, a dor vai embora, porque pelas pisaduras de Cristo, o sacrifício da cruz já foi consumado, e nós já fomos sarados, curados, no nome de Jesus. E se você como igreja crê na obra do Senhor, diga amém, amém, amém. Deus é com vocês, a cura do Senhor sobre a sua vida, toma posse nessa noite, no nome de Jesus. Quantos quem podem dizer amém, e aplaudir esse Deus? Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que te sara, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, glória a Deus, Deus é maravilhoso, amém? Creia que Deus ainda faz milagres, acredita nisso, fala para quem está do seu lado assim: Deus ainda faz milagres, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Sheila, põe a imagem do encontro de casais aqui, por gentileza, querida. Não sei quantos sabem, se todos acompanharam, mas esse final de semana aconteceu lá em Pirenópolis o encontro de casais da nossa igreja. E ali nós temos em torno de 70 casais que foram para Pirenópolis, e ali os pastores, pastor Ibe e pastor Alice estiveram lá também, outros pastores da nossa igreja, e ali a palavra de Deus foi ministrada, foi um tempo de palavra, de edificação, um tempo de comunhão, e foi uma bênção. Eu quero aqui destacar que o pastor Paulinho e a pastora Sinari, que lideram o ministério de casais da nossa igreja, sempre com muita excelência. Eu creio que Deus tem usado eles há anos nesse ministério, e isso é muito bom. Tenho certeza que esses casais, eles estão voltando diferentes, impactados, transformados pela palavra, pelo amor e pela glória de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele continua trabalhando no nosso meio, amém? Quantos trouxeram a sua Bíblia? Abra a sua Bíblia, vamos para a palavra de Deus então. Abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, carta do apóstolo Paulo, epístola de Paulo aos irmãos da igreja em Filipos. E eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus, da palavra de Deus. E o tema da mensagem, vou pedir para colocar aqui, o tema da mensagem é: tudo posso naquele que me fortalece. Fala comigo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma declaração de Paulo muito conhecida. Essa é um versículo bíblico que nós encontramos em adesivos em carros, nós encontramos em camisetas, estampados em camisetas, nós encontramos em bonés, nós encontramos em vários lugares. Talvez um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já ouviram falar nesse versículo: tudo posso naquele que me fortalece? Levante sua mão para eu ver. Praticamente todos, não é verdade? E aqui, nessa declaração do apóstolo Paulo, nós vamos aprender um pouco o que Paulo quis dizer com isso. O que Paulo quis, o que a palavra de Deus ensina para mim e para você, quando o apóstolo Paulo, ele vem diante da circunstância que ele vivia. Então, em Filipenses 4, versículo 13, ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Se você está com a sua Bíblia, então acompanhe comigo a partir do versículo 10. Se você não está com a sua Bíblia, você vai poder acompanhar aqui pelo telão. O subtítulo na minha Bíblia diz assim: Paulo agradece aos filipenses. Porque aqui é um momento que de fato o apóstolo Paulo ele vem relatando a sua gratidão pelo apoio da igreja em Filipos. Então está escrito assim, Filipenses 4, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava a oportunidade. Eu digo isto, não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e eu sei também o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como passar necessidade. Então ele diz assim, vamos todos ler em voz alta o versículo 3, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Para a gente entender, queridos, o que Paulo queria dizer com isso,
O que Paulo queria nos ensinar e passar para a igreja em Filipos sobre isso? A gente precisa compreender qual era o contexto bíblico que Paulo vivia nesse momento. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que Paulo nesse momento não passava o melhor momento da sua vida. Paulo não vivia as melhores experiências da sua história e nem da sua caminhada com Deus. Paulo, ele estava preso. Se você perceber em Filipenses capítulo 1, versículos 13 e 14, você vai ver ele falando sobre isso. O apóstolo Paulo estava encarcerado quando ele escreveu essa carta, essa epístola, ele mandou para a igreja, para os irmãos, com o objetivo de agradecer a oferta que os irmãos mandaram para ele. A agradecer o apoio, a parceria, o cuidado que a igreja vinha tendo com Paulo. E se você então continuar a sua leitura aqui no capítulo 4, você vai ver que no capítulo 4, Paulo, entre outras coisas, ele vem demonstrar o seu contentamento em Cristo, apesar de tudo que ele vivia. Apesar de toda a circunstância que ele vivia, ele vem apresentar o seu contentamento e vem dizendo assim: olha, queridos, se você perceber o versículo 11, no versículo 11 e 12, eu vou ler novamente, ele fala assim: eu digo isso não porque eu esteja necessitado, não é isso, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver bem, a estar em paz em toda e em qualquer circunstância. E no versículo 12 ele fala: eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter abundância, eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, eu aprendi a estar alimentado, a ter fome, eu aprendi a ter abundância, e eu aprendi a ter necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, queridos, quando Paulo fala isso, Paulo não está trazendo para nós uma declaração de um poder ilimitado ou de uma autoconfiança em si mesmo, não. Ele está dizendo assim: ei, igreja, apesar de estar preso, apesar de passar necessidades em alguns momentos, apesar de não ter o que comer em outros momentos, ainda assim eu estou bem, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que tem me dado força, naquele que tem me sustentado, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Nós estamos falando de um apóstolo que ele teve um encontro com Jesus, que diante do seu compartilhamento, das suas orações com o Senhor, quando ele disse: Senhor, essas dores me incomodam, esse espinho na carne, e quando se lembra o que Deus falou para ele, Deus virou para Paulo e disse: a minha graça te basta. Um homem que conhecia Deus de perto. Então, igreja, em Filipenses 4, versículo 13, Paulo, ele quer dizer que Cristo, ele é suficiente na sua vida, em toda situação que ele experimenta. Paulo quer dizer para nós e para a igreja, que ele não precisa, para estar feliz, para estar bem, para estar alegre, para continuar com esperança, ele não precisa dos fatores externos, porque ele tem Jesus com ele em sua caminhada. E eu quero te fazer uma pergunta: quantos aqui tem Jesus consigo na sua caminhada? Fala: obrigado, Senhor. Ele é um Deus presente, ele é um Deus conosco, Emanuel. Ele nunca falha. Em Filipenses 4, versículo 13, Paulo quer dizer para nós que a sua força não depende dele mesmo, mas a sua força vem de Deus. A sua força vem do Senhor. E a nossa força como igreja, ela também não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. Em Filipenses 4, 13, então a palavra de Deus ensina para nós sobre o contentamento e a paz em dias difíceis. Sobre o contentamento e a paz em circunstâncias da vida. E isso não é uma declaração de conquista, isso não é uma declaração de que, olha, eu vou ter uma competição de natação no próximo fim de semana e eu vou vencer porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso. Não é esse o sentido da declaração de Paulo, mas ele dizia: ei, ainda que eu esteja preso, passando fome ou necessidade, não se importa, eu estou bem, eu estou em paz, porque o Senhor tem me fortalecido e tem me mantido de pé. E tem me sustentado todos os dias. Tanto que em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, agora na segunda carta que ele mandou ao seu discípulo Timóteo, ele disse assim: por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Por essa causa eu também sofro. E que causa era essa? É a causa do evangelho, porque Paulo era um homem que andava por aí, pelas cidades, ele andava abrindo igrejas, ele andava pregando o evangelho, e ele era preso, ele era perseguido, ele era espancado, ele era rejeitado, e ele diz: olha, por essa causa eu também sofro, mas eu não tenho vergonha, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é Jesus na minha vida, eu sei quem tem me sustentado, quem tem me trazido o pão de cada dia.
Então eu quero te convidar a repetir uma frase comigo. Diz assim para mim: eu tudo posso suportar naquele que me fortalece, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador, é aquele que me sustenta todos os dias da minha vida. Aleluia! É o Deus poderoso, Ele é fiel, Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele te sustenta na poderosa palma da sua mão. Esse é o nosso Deus. É isso que Filipenses 4:13 tem a ensinar para nós. É um lembrete. Olhem para mim aqui, é um lembrete que a nossa força, ela vem de Jesus. É um lembrete que quem nos sustenta é Jesus, quem cuida de você é Jesus. Ei, é um lembrete que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? De que Ele é um Deus Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E não importa o que você está passando, Ele está do seu lado. Não importa o que está acontecendo na sua vida, Ele está cuidando de você, Ele sabe de todas as coisas. E sabe, queridos, a gente precisa aprender com a fé de Paulo. Fala para quem está do seu lado assim: precisamos aprender com a fé de Paulo. Precisamos aprender com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Evangelho. Sabe por quê? Porque todos nós estamos sujeitos aos dias difíceis da vida. O próprio Senhor Jesus disse para mim e para você: ei, irmão, ei, discípulos, nesse mundo que vocês vão daqui para frente avançar, continuando a obra, vocês passarão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, mas fiquem comigo, confiem em mim, vocês não estarão só. E sabe, quando nós passamos os dias difíceis, olha para isso, quando nós passamos os dias de tribulações, desentendimento em casa, briga com o marido, desentendimento com o filho, frustrações, perdeu o emprego, o carro acidentou, teve uma colisão, teve que acionar o seguro, a vida financeira está apertada, Senhor, a doença, Deus, o diagnóstico médico. É nessas horas que o diabo ele se levanta com as suas acusações contra nós, com as suas acusações, com as suas mentiras, e tudo isso ele vem nos acusando, e ele vem então tentar enfraquecer a sua fé, enfraquecer a minha fé. Ele vem então tentar nos paralisar, tentar nos tirar o foco de Jesus. Nos dias difíceis, são aqueles dias que muitas vezes os dardos inflamados do diabo vêm na nossa mente, ou o inimigo usa alguém, alguma pessoa, até porque Paulo disse em Efésios 6, a nossa luta, ela não é contra o sangue nem a carne, ela não é contra pessoas, é contra principados e potestades, não é isso que diz Bia. Mas o inimigo usa pessoas, e por isso que nós temos que dobrar o joelho e orar e clamar do alto o nosso socorro, a nossa força. Porque muitas vezes o inimigo usa pessoas. Então naquele dia difícil, como os amigos de Jó, foram até ele questionar: o que é que você fez para Deus, para você estar assim? Então aparecem aqueles que vêm dizer: cadê o seu Deus? Onde está o Deus que você tanto prega? Cadê o Deus que você disse que é tão poderoso e cantou mesmo? Poderoso Deus. Eu quero dizer para você que quando alguém disser isso para você, que você tem uma resposta pronta para essa pessoa. Se alguém algum dia questionar você sobre onde está o seu Deus, você vai virar para essa pessoa e vai dizer assim: olha, o meu Deus, Ele está onde Ele sempre esteve, Ele está onde Ele sempre vai estar, Ele está no controle de todas as coisas, Ele continua no controle de tudo, Ele nunca perde o controle de nada, Ele continua no controle de tudo. Mas o diabo, com a sua astúcia, com as suas acusações, ele então vem até nós dizendo: ei, você é fraco demais, e você não vai conseguir, você nunca vai conseguir, ei, você não merece. E vem as setas, e vem os dardos, as acusações do diabo. E sabe, igreja, muitas vezes essas acusações do maligno, muitas vezes esses levantes do inimigo, eles têm paralisado muitos dos filhos de Deus. Muitas vezes as acusações do diabo têm feito muitos retrocederem, olharem para trás, abandonarem a sua fé, deixarem de estar na igreja. Mas eu quero dizer para você nessa noite que quando o diabo se levantar e dizer para você que você é fraco, eu quero dizer para você que você tem uma resposta para ele. E essa resposta diz que na verdade, queridos, nós somos fracos mesmo, mas a nossa força ela vem do Senhor. Eu sou fraco mesmo, por isso que eu dependo de Deus, a minha força está nele, não é em mim. Se o diabo disser para você: olha, ei, você nunca vai conseguir,
Deixa eu dizer uma coisa para você, na verdade, sem Jesus, nós nunca vamos conseguir mesmo. É Ele que dá a nossa vitória. É Ele que nos faz vencer as lutas. É Ele que nos sustenta na poderosa palma da sua mão. Se algum dia o inimigo levantar e dizer, você não merece nada, não se abale com isso. Porque na verdade, igreja, ei,